Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre uma série que está causando nas redes sociais, a sul-coreana Round Six. Eu simplesmente adorei esta série, que maratonei tão rápido que até deu dó quando acabou. Com um roteiro ágil, uma produção caprichada, que mistura as mais variadas referências culturais, Round Six joga na nossa cara sem dó toda a incoerência e hipocrisia da nossa sociedade. Quer saber mais? Então vem, porque para hoje é o que tem. Comecei a assistir Round Six meio que por acaso, sem saber muito o que esperar dela, porque na ocasião eu ainda não havia lido nada sobre a série e a sinopse não revela muita coisa. Ela só me chamou a atenção por estar em primeiro lugar no ranking das produções mais assistidas da Netflix. Eu tinha acabado de assistir a última temporada de Lucifer sem grande empolgação e estava lá empacada na falta de emoção da segunda temporada de Outlander. Então eu estava procurando por algo diferente, que me prendesse em uma boa maratona. Porque sim, eu sou uma maratonista de série. Não diga! Digo! Que coisa! Às cegas, arrisquei então embarcar em Round Six. E vou te dizer uma coisa, que viagem maravilhosa. A primeira temporada da série tem somente 9 episódios com duração média de 1 hora cada um. E a cada episódio eu ficava mais envolvida e já queria logo ver o próximo. Por favor, me conta! Tá legal, Patrick. Round Six é uma produção sul-coreana lançada em 17 de setembro de 2021 pela Netflix. A série é dirigida por Dong Hyuk-hwan, que também assina o roteiro. Como fã de quadrinhos, sua ideia original era contar a história escrita há mais de 10 anos, quando ele mesmo estava afundado em dívidas, em uma HQ para o público adulto, mas acabou desistindo por achar que daria um bom roteiro para o cinema. Só que na época esse roteiro era considerado violento demais, até bizarro demais, e Hwang teve dificuldade para conseguir levantar o dinheiro para a produção. Que porcaria, hein? O tempo passou, o mundo e o mercado mudaram. E o sucesso internacional de Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2019 e é realmente incrível, abriu espaço e deu visibilidade a outras produções sul-coreanas. O crescimento dos serviços de streaming também facilitou a obras produzidas fora do tradicional eixo Estados Unidos e Inglaterra. Sorte nossa que ganhamos mais opções muito mais variadas. É claro! Basicamente, Round Six traz a história de um grupo de pessoas comuns, selecionadas por um misterioso jogo que promete um prêmio milionário ao vencedor. E no meio do caminho, vamos ali nos questionando se o dinheiro realmente traz felicidade, se os fins justificam os meios, se vencer é o que nos faz realmente feliz, se podemos confiar em alguém na nossa jornada, se há justiça nesse mundo, se alguém de fato se importa mesmo com a gente, se podemos fazer diferença na história do outro ou na história do mundo, se há um sentido nisso tudo. Nossa, são tantas questões. E eu vou falar sobre tudo isso e tudo o que acontece nessa inusitada competição. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal para que mais pessoas possam chegar por aqui e entrar nesta conversa. A série começa nos mostrando a vida de Seon Ji-hoon, um homem de 47 anos, divorciado, atolado em dívidas e viciado em jogos de azar. Falido e sem esperanças de sair do buraco, ele vive de pequenos trabalhos e às custas da sua mãe, uma mulher forte, mas já idosa e de saúde frágil. Ji-hoon tem uma filha de 10 anos e ele sonha em ser um pai melhor, mas parece não saber como fazer isso. Ele não parece ser uma pessoa má, muito pelo contrário, mas está completamente perdido na vida. Agora, antes de continuar, já deixo aqui um aviso de spoiler para quem ainda não assistiu a série. Também peço desculpas se errar na pronúncia dos nomes dos personagens, porque não tenho familiaridade com a língua coreana. Qualquer coisa me avisa aí nos comentários, ok?
Ji-hoon está sem saída, arrasado, desiludido. E quando ele está esperando o metrô para voltar para casa, ele é abordado por um estranho que lhe propõe um jogo e deixa um cartão com seu contato caso aceite participar. Não tem muitas vagas sobrando. Me liga se quiser. Ji-hoon desconfia, porque é um estranho ia oferecer a possibilidade de ganhar um prêmio tão alto. Por que ele, um Zé Ninguém? E com que propósito? Mas Ji-hoon não tem nada a perder e tá tão desesperado que acaba aceitando participar. Ele então é levado desacordado para um lugar misterioso. Ele acorda totalmente desnorteado, com outra roupa, em uma cama, em um grande dormitório, juntamente com várias outras pessoas, que ele descobre serem os outros convidados para participar do tal jogo. Cada um deles é identificado com um número na roupa, porque ali não importa quem é quem. Eles são apenas números mesmo, a escória da sociedade, os excluídos, os invisíveis. Ji-hoon é o número 456, o último da lista de participantes. Dá uma olhadinha ali. São 456. Logo ele conhece o número 1, um simpático senhor de aparência frágil que ganha logo sua simpatia. Vem jogar comigo. Para sua surpresa, Ji-hoon também reencontra entre os jogadores um amigo de infância, que não via há tempos. Sang-woo, famoso em seu bairro, um lugar simples de trabalhadores humildes por ter se formado em administração em uma renomada universidade. Mas Ji-hoon vai pouco a pouco se decepcionando com o velho amigo, a quem admirava e sonhava em ser igual. Sang-woo estava no jogo por ter uma dívida milionária. Ele também era procurado pela polícia por fraude e desvio de dinheiro da instituição financeira em que trabalhava. No começo, a gente fica sem saber bem o que esperar dele, porque ele é bem caladão, ele é meio misterioso. Mas logo ele se mostra frio e oportunista. Terrível, hein? Terrível. Entre os candidatos ao prêmio milionário estão outros personagens bem interessantes, que vão aos poucos revelando suas histórias. Abdul Ali é um imigrante em situação irregular na Coreia do Sul. Nascido no Paquistão, ele se mudou para o país com sua esposa e o filho pequeno em busca de melhores condições de vida. Sai-byok é uma jovem calada e desconfiada. Ao longo da história, descobrimos que ela havia fugido da Coreia do Norte com a família, mas na fuga o pai foi morto, a mãe mandada de volta ao seu país e seu irmão mais novo foi encaminhado para um orfanato, e ela precisa do dinheiro para ter condições de reunir novamente a família. Deok-soo é o malvadão do grupo, malandro, oportunista, não se importa em ferir os outros para tirar qualquer vantagem. Ele parece sentir prazer em humilhar e com a violência daquilo tudo. Ele aceitou participar do jogo para fugir de bandidos que queriam a sua cabeça. Deok-soo acaba se envolvendo com a debochada e oportunista Min-hyo, que é uma das que garante os melhores momentos de humor na série. Pouco a pouco, a história de cada um deles é revelada, e quando menos percebemos, já estamos completamente envolvidos com eles, entendendo suas motivações e nos afeiçoando. E esse é o problema de Round 6, você não pode se apegar a nenhum personagem. O jogo é então apresentado. Os 456 participantes deverão disputar 6 etapas. Só quem vence passa para a próxima. Aparentemente, a disputa é simples, porque é toda baseada em brincadeiras de rua tradicionais, daquelas que todo mundo brinca quando criança. Com licença. Qual é o valor do prêmio em dinheiro? O grande vencedor receberá o prêmio de 45,6 bilhões de wons, moeda coreana. Para nós, isso equivale a quase 209 milhões de reais. É muita grana. Empolgados, os jogadores seguem para sua primeira partida do jogo. Uma mistura de esconde-esconde com estátua. Ganha quem conseguir ultrapassar a linha de chegada antes de zerar o cronômetro. Mas eles só podem se movimentar enquanto uma boneca gigante bem bizarra canta Batatinha frita, 1, 2, 3. Moleza, né? Só que não. Porque quem se mexer quando ela parar de cantar será eliminado da competição. Literalmente, morto.
Os jogadores então percebem da pior maneira que estão presos a uma competição mortal. Diante da descoberta, os sobreviventes se desesperam e querem desistir do jogo. Eles são avisados de que todos os participantes estão falidos e que fora do jogo não há esperança para eles. Todos que estão aqui estão vivendo no limite. Mas se a maioria decidir em uma votação encerrar a competição, o jogo será cancelado. E é o que acontece, e todos são liberados. O problema é que aqui fora, no mundo real, a vida é mais dolorosa e difícil. Não há saída para os perdidos e não há prêmio para os sobreviventes, há apenas sofrimento e solidão. Por vontade própria, se agarrando à única esperança que encontram de mudar de vida, os selecionados topam voltar ao jogo. E agora não tem mais volta, é ganhar ou morrer. Este é o primeiro tapa na cara que Round 6 dá no espectador. O que foi isso? Chega a doer quando a gente percebe que, apesar de violento e sádico, o jogo proposto é mais justo do que a própria vida. Na competição, há regras muito claras, ninguém está sendo enganado e há uma possibilidade real de vitória, ao contrário da vida real, em que ser vitorioso não depende exatamente de uma coisa ou outra, mas da combinação de vários fatores, como oportunidade, sorte, esforço, opções. E muitas vezes esses fatores nem dependem de cada um de nós. Não tenho nada. Só me deixa perder em grande estilo. E os jogos que se seguem são inspirados em brincadeiras infantis, mas sempre envolvendo escolhas absurdamente difíceis e dolorosas, com desfecho cruel e sangrento. É pura ironia isso. Talvez porque quanto mais a gente avance no jogo da vida, mais a inocência fica para trás. Talvez porque a brincadeira de criança com um final trágico ressalte a violência do jogo e o absurdo do abuso que é tirar a inocência e a esperança de alguém. E tem um detalhe particularmente sádico na competição. Em determinado momento, os jogadores percebem que quanto mais rápido os adversários forem eliminados, maiores são as chances de se chegar vivo ao final. Aí eles começam a se matar entre eles, eliminando literalmente a concorrência. Disso surge um dilema. Se associar a alguém pode te garantir uma proteção, mas também pode te deixar mais vulnerável, porque criar laços gera sentimentos na hora de decidir entre a sua vida e a do seu aliado. Sentimentos te deixam vulnerável, fraco diante da dureza que o jogo exige. Sabe como o homem que estava na minha frente morreu? Um cara que ele achava que era aliado quebrou o pescoço dele. Como eu havia dito, cada partida do jogo era inspirada em uma brincadeira de criança. E faço um comentário à parte aqui. Em nenhuma delas as mulheres foram colocadas em pé de igualdade com os homens. Assim como o único jogador idoso, o número 1, elas foram segregadas pelas equipes desde o início, por serem consideradas mais fracas, mais frágeis. Eu falei que era pra gente chamar só homens. Vocês não me querem? Eu vazo. E nem todas as tarefas envolviam força, olha só. Muitas vezes só dependiam de coragem, sorte, estratégia ou raciocínio rápido. Então era só preconceito mesmo, puro machismo. E isso fica claro quando a atividade proposta é um jogo de cabo de guerra. Aliás, nunca imaginei como vencer um cabo de guerra que não fosse a força. Achei bem bacana essas dicas aí. O jogador pro lado direito da corda e um pro esquerdo. Os pés têm que ficar uns 60 centímetros à frente do corpo e a corda vai abaixo da axila. Elas também se sentem em desvantagem no jogo de bolinhas de gude, que tradicionalmente é associado aos meninos. Mas aí tenho que admitir, esse jogo das bolinhas de gude foi cruel para todo mundo, sem exceção, sem distinção. Aliás, esse episódio, o episódio 6, foi o mais doloroso para mim. O fatídico episódio 6. Divididos em duplas, os participantes são avisados de que apenas um de cada dupla sobreviverá. E aí começam os dilemas, porque eles haviam escolhido seus maiores aliados no jogo para formar a dupla. Ji-hoon sabe que precisa vencer para sobreviver, mas não quer que o velho morra. Eles haviam se declarado parceiros, os melhores amigos, gambu, como se diz em coreano. No desespero, Ji-hoon me engana, pensando que o velhinho não está percebendo, mas ele está.
e deixa claro isso, deixando Ji-hoon com um sentimento de culpa e envergonhado. Jogador 1 eliminado. Eu fiquei com muita raiva da injustiça e de mim mesma, porque meus personagens favoritos sempre acabam morrendo nas histórias que eu gosto. O Homem de Ferro. Traga a cabeça dele. É neste episódio das bolinhas de gude que a máscara de bom moço de Sang-woo cai. Ele engana o ingênuo Ali, trapaceia e sai vitorioso, condenando o parceiro da dupla à morte. E que ódio que me deu dele, sério, porque ele não demonstrou a menor piedade. Jogador 199 eliminado. Ao final do quinto round, restam apenas 3 competidores para a grande final: Ji-hoon, Sang-woo e Sae-byeok. E eu sou Team Ji-hoon. Torço pela vitória dele, porque ele é todo errado, mas uma pessoa bacana, de bom coração. Gosto da Sae-byeok, mas ela havia sido gravemente ferida na semifinal, estava muito fraca e não tinha a menor chance. Na sua habitual frieza e determinação em eliminar a concorrência, o filho da mãe do Sang-woo mata a menina em um momento de distração de Ji-hoon. A final fica então entre Ji-hoon e Sang-woo. Os ex-amigos de infância vão ter que se enfrentar, sabendo que somente um deles sairá vivo. E a partida final é o jogo que dá nome à série, o jogo da Lula. Porque o nome original de Round 6 é Squid Game, que em português é Jogo da Lula. Mas muito provavelmente, para evitar associações com a política nacional, o Brasil foi o único país do mundo que mudou o nome original da série. Enfim, Brasil, né? O Jogo da Lula é uma brincadeira tradicional entre as crianças na Coreia do Sul, muito popular principalmente na década de 80. No Jogo da Lula, os participantes são divididos em 2 equipes, cada uma com ataque e defesa, que precisam se movimentar em um desenho feito no chão. O objetivo é que os atacantes, com apenas um pé, cheguem à pequena área do desenho conhecida como a cabeça da lula. Os defensores tentam impedir o avanço. E nessa disputa, quem for empurrado para fora do desenho é eliminado do jogo. Ji-hoon e Sang-woo se enfrentam no jogo da lula, como faziam quando eram crianças. Mas Ji-hoon está cheio de ódio pelas traições do amigo e vai com tudo para cima. Brincava muito disso, não é? Você lembra? Ele consegue vantagem e fica livre para correr para a cabeça da lula e garantir a vitória. Mas ele não quer que o amigo morra, apesar de toda a decepção. Ele implora para que Sang-woo desista do jogo e eles possam ir embora, mesmo que sem o dinheiro. Mas Sang-woo sabe que não há esperanças para ele no mundo aqui fora. Ele então pede perdão para Ji-hoon, pede que ele cuide de sua mãe e acaba com a própria vida, para desespero do amigo. Ji-hoon venceu a competição, ganhou o prêmio milionário e a chance de mudar de vida. Ele ganhou, mas perdeu. Ele estava só, sem motivação, porque vencer não significa necessariamente estar feliz. Um ano se passa e descobrimos que em profunda depressão, Ji-hoon não usou 1 centavo do dinheiro ganho e continuou vivendo na pobreza. Isso muda quando ele recebe um convite para encontrar um antigo amigo, seu Gambu. Ele vai ao encontro e descobre que seu companheiro de competição, o simpático velhinho, o jogador número 1, estava vivo. E que, na verdade, ele era o grande idealizador daqueles jogos infernais. Ele era rico e, entediado, criou a macabra competição. Porque para ele, ninguém realmente se importa com os excluídos da sociedade. São pessoas descartáveis, invisíveis. Que ódio do velhinho, que eu gostava tanto e defendi tanto. Por que faz uma coisa dessas? Dinheiro. Mas muito doente, o velhinho morre. O senhor perdeu. Ji-hoon fica possesso com a descoberta, com a traição do velho. Mas desperta para a realidade após tanto tempo afundado na tristeza. Ele então muda de atitude, reage, muda de visual, meio esquisito. Resgata o irmão de Sae-byeok do orfanato e pede para que a mãe de Sang-woo, agora sozinha, cuide dele. Para essa tarefa, ele deixa uma grande quantidade de dinheiro para os dois. Em seguida, ele se organiza para visitar a filha nos Estados Unidos. Finalmente, ele poderia ser feliz.
Mas a caminho ele vê um homem na estação de metrô sendo convidado a participar dos Jogos Sangrentos. Ele se desespera e tenta impedir. E assim a série termina sem a gente saber se ele vai conseguir destruir o esquema dos jogos, se a polícia sabe o que está acontecendo, se a morte do velho fez diferença no grupo dos ricaços. A gente só fica com a certeza de que Ji-hoon nunca mais terá paz. O que estão fazendo? Entra logo no avião. Tô falando pro seu próprio bem. Paralelamente ao jogo, há um esquema mais criminoso ainda, acontecendo por alguns dos trabalhadores da competição. Eles desviam alguns corpos para roubar órgãos e vendê-los. Isso só mostra como sempre tem gente sem moral ou ética nenhuma que sempre vê oportunidade de ganho na desgraça alheia. Vocês ouviram? Vocês não podem aceitar isso! Outra trama paralela é a do policial Jun-ho, que há algum tempo investiga o desaparecimento do irmão mais velho. As pistas o levam à ilha isolada onde os Jogos Mortais secretos são realizados. Ele se infiltra entre os soldados que vigiam os competidores e descobre que o jogo é financiado por milionários de vários países que se divertem assistindo a macabra disputa e fazem apostas nos possíveis vencedores. He's gone. Oh, no. Oh, what a shame. Apenas seus interesses pessoais importam, porque afinal, eles têm dinheiro e o dinheiro compra tudo e todos. Você não pode chegar aqui ditando regras à torto e à direito. Claro que posso. Eu tenho dinheiro, eu posso tudo. O tempo inteiro eu ficava imaginando um motivo absurdo para tudo aquilo, alguma teoria da conspiração, ao menos uma motivação para aqueles jogos. Mas não tinha. Era apenas para o prazer sádico de um pequeno grupo. E eu acho que é isso que é mais chocante em Round 6. Cheguei a pensar até que era um plano do governo para eliminar a escória da sociedade, só que não. Era só um jogo para brincar com a vida, sem motivação, sem razão, só entretenimento doentio. Oh, it's getting exciting. O policial Jun-ho também descobre que seu irmão foi o vencedor de uma edição passada e que hoje é o líder da operação. A história dos irmãos pode ser o ponto de partida para uma possível continuação da série em futuras temporadas, porque o líder fere Jun-ho, que cai no mar, sem a gente ter a certeza se antes ele conseguiu mandar para a polícia as provas que incriminam os organizadores dos jogos. Irmão? A gente também fica na dúvida se de fato ele morreu, porque não mostra o que aconteceu com ele depois de levar o tiro. E fica aí a dúvida, essas pontas soltas seriam um indício de uma segunda temporada de Round 6 ou uma metáfora da própria vida, já que nunca temos as respostas nem solução para tudo? Eu até queria uma segunda temporada, mas pensando nesta possível simbologia para o final, acho tudo tão perfeito que nem faço questão de continuação. Para a competição ser justa, não podemos revelar nenhuma informação sobre os jogos com antecedência. Contando assim, até parece que Round 6 é um dramalhão, pesadão, mas não. Acho que a série equilibra bem um pouco de tudo. Há drama, sim, com momentos que chegam a apertar demais o coração. Mas também há ação e até comédia. Não tem enrolação aqui. As coisas acontecem rápido. E os plot twists te enganam, te iludem e te prendem na trama. O protagonista Ji-hoon é muito profundo, mas também é muito divertido, ele é incrível. A cena em que ele tenta denunciar a competição em uma delegacia, por exemplo, para mim é uma das mais legais, mais engraçadas, eu adoro. Reuniram centenas de desconhecidos em uma arena ontem e os obrigaram a jogar os jogos e matar os que perderam. E que jogo era? Batatinha frita 1, 2, 3. Todos os personagens são muito bem construídos e é praticamente impossível não se envolver com eles e torcer para um ou para outro. Há rixas entre classes sociais diferentes, há disputa entre gêneros, há discussões sobre religião, sobre o sentido da vida e sobre qual o nosso papel nisso tudo. E para quem, como eu, gosta de cultura pop, Round 6 traz um verdadeiro painel de referências. Desde as mais óbvias, como Jogos Mortais, Jogos Vorazes, o Show de Truman e Highlander, até as mais antigas e inusitadas, como a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu sei, parece estranho, mas faz sentido.
No visual, excessivamente colorido e cheio de elementos infantis, com destaque para o cofre gigante em formato de porquinho, temos referências aos games antigos. Na direção e na trilha sonora, há uma clara influência da obra de Quentin Tarantino, com cenas com muito sangue jorrando, diálogos cheios de humor ácido e músicas aparentemente incoerentes com o sentimento mostrado, como um refúgio de conforto em meio a tanta brutalidade, ou mesmo de indiferença ao massacre. Darling, kiss me. Temos essa mesma sensação de estranhamento quando os corpos são colocados em caixões em forma de caixas de presente, com um enorme laço cor-de-rosa. Quando os participantes são transferidos do dormitório para as salas de jogos, eles sempre passam por várias escadas aparentemente desconexas, como um labirinto para confundir quem possa tentar fugir. Este cenário foi inspirado em uma famosa litogravura do artista plástico holandês M.C. Escher. A obra, intitulada Relatividade, retrata um mundo em que as leis da gravidade são diferentes do mundo real. E uma outra curiosidade sobre os cenários: conforme os participantes iam sendo eliminados, as camas iam sendo retiradas do dormitório, revelando nas paredes pinturas que mostravam cada um dos jogos propostos na competição. Se eles tivessem prestado atenção nesta dica, talvez tivessem entendido quais seriam as atividades a seguir. Pois é. E o que dizer daqueles soldados com macacões rosa-choque e máscaras que nos fazem lembrar dos personagens de La Casa de Papel? E cada vez que eles entram para recolher os corpos dos derrotados, não consigo deixar de lembrar dos Umpa-Lumpas de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Até a música que toca nesses momentos tem a mesma pegada. Durante toda a série, vemos os jogos sendo representados por 3 símbolos: um triângulo, um círculo e um quadrado. Eles não só representam a hierarquia dos soldados que cuidam da competição, eles também representam as partes que compõem o desenho que é feito no chão para o jogo da lula e fazem uma simpática referência aos símbolos do PlayStation, um dos consoles mais tradicionais e queridos dos gamers. Além disso, os símbolos representam letras do alfabeto coreano. A letra O é o círculo, o J é o triângulo e o M é o quadrado. Ao combinar as 3 letras, temos OJM, que é uma abreviação de Ojinjeojin, que em português significa Jogo da Lula. É ou não é bacana demais? Eu acho. Assim. Round 6 é um fenômeno pop. Além de ter conseguido 100% de aprovação da crítica no tradicional site Rotten Tomatoes, em pouco mais de uma semana no ar se firmou como a série mais assistida da Netflix em 76 países, superando a marca de 82 milhões de espectadores em todo o mundo, por enquanto. Porra! Com esse feito, se tornou a série mais vista da história da plataforma. Para mim, Round 6 chegou atropelando e ganhou um lugar de honra entre as minhas séries favoritas. A única coisa ruim é que agora eu vou ter que encarar o desafio de encontrar alguma outra série tão bacana quanto para maratonar. Se você tiver alguma dica aí, eu estou aceitando, tá? Vamos começar o jogo. E para hoje é o que tem. Os jogos já vão começar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já assistiu Round 6 e o que você achou da história. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!